de rendição a Ele. Aleluia. Pra dizer como expressar minha gratidão. Posso até cantar alguma canção que vai agradar, mas canso. Minhas mãos e louvar, o escudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples pra um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando
cheia do conhecimento da glória de Deus, como as águas cobrem o mar, enche a terra ao som da tua igreja. Senhor, vem mais uma vez. Que onde houver dois ou três juntos em meu nome, ali estarei. Faz mais uma vez. Toda a terra será cheia da glória de Deus, como as águas cobrem o mar, enche a terra ao som da tua igreja. Toda a terra será cheia do conhecimento da glória de Deus, como as águas cobrem o mar, enche a terra ao som da tua igreja. Eu quero ouvir o som da igreja nessa noite, o som de adoração. Pega suas mãos aos céus, adora Ele. Estamos juntando a terra, os anjos estamos entrando na sala do trono. Diga que estamos juntando a terra, os anjos estamos entrando na sala do trono. Estamos juntando a terra, os anjos estamos entrando na sala do trono. Estamos juntando a terra, os anjos estamos entrando na sala do trono.
Queríamos convidar aqui à frente as crianças. Nós estaremos orando pelas nossas crianças. Amém? Queria convidar os intercessores para estarem aqui, estar intercedendo. A irmã Priscila estará levantando a voz em oração. Estenda as suas mãos para cá. Vamos abençoar as crianças, os professores. O culto das crianças vão continuar lá em cima, enquanto o nosso acontece aqui embaixo. Amém? Aleluia! Glória a Deus! Tá bom. Amém. Amém, graças e paz. Oremos então por essas crianças. Vamos todos aqui estender as mãos sobre a vida delas. Amém. Paizinho querido e Pai amado, graças nós te damos, Senhor, por este momento, Senhor, tão precioso, que é de estar, Paizinho querido, entregando no teu altar, Pai, essas crianças, Senhor. Que seja, Senhor, a tua proteção sobre a vida delas, sobre a mente delas, Senhor Deus. Que seja o Senhor protegendo e livrando de todo mal, seja na escola, na rua, brincando, e que elas já venham ser, Senhor Deus, luz e sal nessa terra, que elas são, Pai querido, a futura geração da tua casa, Senhor. Então nós queremos te pedir que venha protegê-los, Paizinho querido, com o teu sangue. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Podemos assentar, queridos. Aleluia. Mesmo com toda a nossa reverência, queria compartilhar com você um texto da Palavra de Deus. Amém? Tá dando certo esse microfone aqui não. Melhorou? Conseguiram aí? Glória a Deus. Amém. Atos capítulo 5, versículo 42. Atos capítulo 5, versículo 42. Vamos ler juntos? Bonito? Você consegue ler junto comigo?
Amém? Glória a Deus. Se alguém dormir do teu lado aí, você tem autorização para dar uma sacudida com todo amor e carinho. Posso contar contigo? Glória a Deus. Amém. Vamos ler juntos no 3 então. 1, 2, 3. Todos os dias, no templo e de casa em casa, não deixavam de ensinar e anunciar que Jesus é o Cristo. Glória a Deus. Feche seus olhos, curva a sua cabeça. Senhor, obrigado pela tua presença que já é perceptível em nosso meio. Obrigado, Senhor, porque sentimos nesse ambiente o teu Espírito ministrando em nossos corações. E agora nós te pedimos, Pai, que tu venha continuar nos lapidando, nos ensinando, nos direcionando agora através da tua palavra. Senhor, que os nossos corações sejam sensíveis, receptivos à tua palavra, Senhor. Tenha liberdade para agir em nosso meio nessa noite. Nós te pedimos, te agradecemos na certeza de que seremos impactados, transformados pelo poder que há na tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu estava buscando ao Senhor um texto e um tema para compartilhar nessa noite tão especial. E Deus me fez refletir sobre o momento em que nós, como igreja, família Jeruel, aqui em Cabo Frio, estamos vivendo. Essa família feliz, meio bagunceira, mas feliz. Glória a Deus. Quem olha esses rostinhos, tudo arrumadinho, bonitinho, não imagina como é que estava a sexta-feira dos namorados aqui na igreja. Foi uma alegria só. Mas teve gente que perdeu a linha, Laura, tu acredita? Misericórdia, estava sem freio. Dá um pouquinho de liberdade, esses crentes se juntam e fazem uma bagunça bonita, para a glória de Deus, com respeito, sem exageros, todos nos alegramos. E como é bom estarmos juntos, né? Deus nos permite oportunidades assim, para celebrarmos o amor, a unidade. Como eu sou feliz de fazer parte dessa família. E hoje, uma noite tão especial, num domingo onde nós celebramos o dia do pastor, o dia dos pastores. Eu quero dizer para você, é um privilégio pastorear. É um privilégio fazer parte daquilo que Deus está fazendo. E eu quero te dizer algo muito precioso e muito preciso nessa noite, com toda a convicção que há no meu coração. A igreja primitiva, que é a igreja modelo para nós, é uma igreja que se reunia no templo, como nós estamos nos reunindo agora, e de casa em casa, como lemos no texto que acabamos de introduzir nessa palavra. E essa igreja tinha pastores sem títulos. Eles não tinham uma carteirinha, uma credencial autenticada por uma instituição regulamentada nos governos locais. Não existia isso. O que existia era corações que amavam ao Senhor e as pessoas que Deus as confiava a elas. Da mesma forma, existe na nossa família algumas pessoas que pastoreiam mesmo sem título, que amam, que intercedem, que oram, que aconselham, que buscam, que perguntam como que você está, sentir sua falta, posso te ajudar de alguma forma? Queria homenagear todos vocês que cuidam da igreja, que é do nosso sumo pastor, Jesus Cristo, porque Ele é o bom pastor, aquele que deu a sua vida pelas ovelhas. Não são os nossos títulos, mas aquilo que nós fazemos com o que Deus confia em nossas mãos, que nos habilita a celebrarmos o dia do pastor. Então, feliz dia do pastor para todos vocês que cuidam da igreja de Cristo,
mesmo aqueles sem títulos. Amém? Que Deus continue abençoando e te sustentando. Vamos aplaudir o Senhor por essas vidas? Glória a Deus. Temos os nossos pastores oficiais, pastor Zacarias, que é o mais antigo, depois o pastor Armando, é o segundo mais antigo, depois eu, depois a pastora Gerliane. Mas se eu fosse nominar todos aqueles que pastoreiam e que cuidam, certamente essa lista se estenderia muito. A palavra que Deus colocou no meu coração para compartilhar com você tem tudo a ver com essa igreja primitiva, onde um povo alcançado pela graça, pela misericórdia de Deus, vivia um evangelho baseado no amor e na vida cotidiana e no dia a dia. E o tema que Deus me deu a essa mensagem é além das quatro paredes. Olhe para a pessoa que está ao seu lado aí, repita para ela assim: além das quatro paredes. Pastor, mas o que são essas quatro paredes? É só você olhar à sua frente. Nós temos uma parede não sei se à frente, né? Ao fundo é lá. Se você olhar para trás, você vai ver uma parede ao fundo. Da mesma forma, à sua esquerda e à sua direita. Glória a Deus, quatro paredes. E muitas vezes, nós, sem percebermos, de forma sutil, vamos criando uma associação inadequada para a igreja de Cristo. Muitas vezes nós limitamos a igreja de Cristo a quatro paredes. Por isso Deus me deu esse tema tão especial. Além das quatro paredes. E eu me fiz uma pergunta que eu queria compartilhar com você. Se nós fôssemos interrogados, já aconteceu isso algumas vezes comigo, no trabalho, na padaria, fazendo uma caminhada, ou na escola, na faculdade, e alguém lhe perguntasse assim: onde e que dia que funciona lá a igreja que tu vai? Quem já ouviu isso aí? Levanta a mão. Eu também, muitas vezes. Que dia que funciona lá? Qual o horário? Como que nós respondemos? Nós respondemos assim: não, nós temos o culto de quinta às 20 horas, não é isso? Domingo nós temos o nosso culto de celebração, adoração ao nosso Deus. Ah, já ia esquecendo. E pela manhã tem o estudo bíblico. Glória a Deus. Aleluia. Aí eu me perguntei, será que é dessa forma que a igreja primitiva respondia quando eles recebiam essa mesma pergunta? Isso me fez parar para pensar e compartilhar com você nessa noite algo que está no coração de Deus, para mim e para você. Certamente, a igreja primitiva, qualquer um integrante daquele povo que conhecia a Cristo, responderia de uma forma totalmente diferente, Marcinho, do que nós, na grande maioria, responde hoje. Fabiana, eles responderiam assim: que dia que funciona, que hora? Todo dia. Uma hora é aqui em casa, outra hora é lá na casa da vizinha, outra hora lá no templo. Todos os dias. E isso nos chama a atenção. A grande realidade é que Jesus, o Cristo, aquele que morreu na cruz, derramou o seu sangue, que nos deu acesso, que nos resgatou do lamaçal do pecado e nos transportou para o reino da sua maravilhosa luz, através do sacrifício da sua própria vida, entregue por mim e por você, foi para que nós fizéssemos uma reunião oficial uma vez por semana, durante 1h30.
Realmente nós estamos caminhando para entender isso. Nessa noite, Deus ele quer nos despertar para algo que está à nossa frente. E sem percebermos, fomos caminhando e formatamos uma maneira de ser igreja que ela não é bíblica, não é verdadeira. E Deus ele irá nos conduzir nessa noite a uma compreensão mais ampla daquilo que Ele espera de cada um de nós. A grande realidade que o reino de Deus e a sua igreja nunca foi limitada por 4 paredes. O Evangelho sempre foi muito maior do que 4 paredes. E é interessante que a palavra Evangelho significa boas novas, boas notícias. E igreja era um grupo de elite do reino que levava essa boa notícia para outros povos. Então, a grande realidade é que quando se falava no primeiro século, igreja de Cristo, estava se falando de um grupo de pessoas especiais que carregavam consigo uma boa notícia. E que notícia boa é essa? Jesus Cristo é o Senhor e Salvador. Ele é a esperança. Ele traz ressurreição onde há morte. Ele perdoa pecados. Ele cura. Ele liberta. Ele transforma. Ele transformou a minha vida. E eu tenho o privilégio de viver a alegria de estar com Cristo todos os dias. E essa alegria que me incendeia, que me estimula, me faz avançar e compartilhar para as pessoas que estão ao meu lado. Essa é a boa notícia. Como faremos isso? Limitados a 4 paredes e uma vez por semana. Se nós formos perceber como que Jesus conduzia, inevitavelmente nós precisamos considerar o texto que Lucas capítulo 19, 10 registra as palavras de Jesus. Lucas capítulo 19, versículo 10. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Jesus ele tinha uma missão. E a missão de Jesus era buscar e salvar aquele que estava perdido. Jesus ele pregava nas sinagogas? Sim ou não? Sim. Então não estou pregando contra o culto. Não. Jesus deu o exemplo de que o culto ele é importante. Que a reunião dos santos, dos crentes, é fundamental. Ele deu o próprio exemplo. O culto faz parte da vida cristã. E quando nós desprezamos o culto, a reunião, nós estamos desprezando aquilo que Jesus valorizou. Então, cuidado. Porque muitas vezes nós desprezamos aquilo que Jesus fez questão de nos ensinar através do seu exemplo. Então não deixe de congregar. A palavra de Deus diz isso através do apóstolo Paulo. Congregar é importante. Mas Jesus não deu o exemplo apenas na congregação. Foi uma parte do seu ministério. Deve ser uma parte importante em nossas vidas. Mas nós não podemos nos limitar às 4 paredes. Porque Jesus também ia nas casas, não ia? Sim ou não? Você consegue lembrar uma casa que Jesus foi? Temos algumas, né? Jairo. Mais quem? Eu não estou conseguindo escutar bem. Vocês estão com vergonha? Marta.
casa de Zaqueu. Zaqueu? Foi na casa de Zaqueu. Tem algumas casas, né? Dizem que numa dessas visitas de Jesus nas casas, ele curou até a sogra de um camarada. Onde Jesus passava tinha transformação, tinha milagre. Deixa eu falar uma coisa para você de forma muito especial. O sobrenatural acontecia no templo, mas também em cada casa onde havia a presença de Jesus Cristo. Glória a Deus. E muitas vezes nós limitamos o sobrenatural de Deus a 4 paredes, a uma reunião uma vez por semana. Ei, Deus, Ele quer estar no teu dia a dia, com o seu sobrenatural, com milagres sendo realidade, com vidas sendo transformadas, famílias sendo alcançadas e o reino de Deus se expandindo. Para isso que Jesus veio. Por isso nós temos essas bandeiras estendidas aqui hoje, para nós percebermos que o reino de Deus está em movimento e em expansão, e Deus, Ele conta contigo. Deus, Ele conta com o seu cotidiano e não com a nossa ação ocasional, para que o Evangelho chegue a cada uma dessas nações e seja pregado aos 4 cantos dessa terra. A igreja de Cristo precisa se movimentar onde ela está, de acordo com aquilo que Jesus nos ensinou, com o seu exemplo. Porque muitas vezes buscamos aquilo que Deus, Ele pode nos dar, aquilo que Jesus pode fazer, mas não nos movimentamos na direção que Cristo nos impulsiona. E o sobrenatural acontece. A manifestação dos dons espirituais de cura, libertação acontece. Mas observe como acontecia. Os discípulos estavam em movimento. Que movimento? Anunciar uma boa notícia. Jesus é o Salvador. Ele é o Senhor. E nele há esperança. Deixa Deus ministrar no teu coração. Porque Jesus, Ele ia nas sinagogas, mas Ele também ia nas casas. Jesus, Ele também ia às ruas. Será que na direção em que Jesus se movimentava, Ele esbarrou com algumas pessoas que foram transformadas? Sim ou não? Você lembra de algum caso? A mulher do fluxo de sangue. Vocês estão lendo a Bíblia mesmo, glória a Deus. Jesus estava andando, de repente alguém veio e tocou nele. O que acontece? O sobrenatural, o milagre, a cura divina. Outra vez Jesus estava caminhando, de repente ele ouve uma voz: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E o que acontece ali? Um milagre sobrenatural. Jesus estava caminhando, de repente ele diz e fala assim: opa, é necessário passar por Samaria. E nessa passagem Jesus encontra a mulher samaritana. Jesus começa um diálogo informal ali, não é isso? Pede água. E ali há salvação, não só de uma mulher, mas de todo um vilarejo, porque através daquilo que Deus fez na vida dela, todo o vilarejo conheceu a boa notícia, que Jesus é Senhor, Ele é Salvador, e Ele estava naquele lugar. Jesus da mesma forma nos alcançou. Nós entendemos que há esperança nele, que ele retira a nossa dor, que ele lava a nossa vida do pecado. E agora o que, pastor? Agora nós vamos sentar em casa, cruzar os braços. Ei, precisamos despertar como igreja. No caminho para o seu trabalho, um milagre pode acontecer. Por quê? Porque a igreja estava em movimento, estavam sensíveis. E o poder de Deus acompanhava aqueles que creem. Você crê?
Deus quer te usar como instrumento de milagres dele, da mesma forma que ele usava lá atrás. Porque deixa eu te falar uma coisa muito preciosa: o nosso Deus não mudou, ele continua o mesmo. Não há impossível para o Deus que nós servimos. O que há é muitas vezes são percepções distantes daquilo que Deus ele quer fazer. Mas pastor, eu não sou perfeito, eu não sei falar, eu tenho tantas coisas para corrigir em minha vida. Bem-vindo, eu também sou exatamente assim. Apesar de nós, Deus nos usa. É nisso que nós cremos. Deus continua operando milagres. E a nossa pergunta não pode ser: por que os milagres pararam de acontecer? A nossa pergunta é: Senhor, onde tu quer me usar para que um milagre aconteça? Quem no caminho para a padaria, para o açougue, para o mercado, eu devo esbarrar e falar do amor que salva, que liberta, que cura? Porque aqui em nosso meio nós temos pessoas que foram curadas, tumores desapareceram, milagres extraordinários já aconteceram, continua acontecendo, pessoas que foram libertas, transformadas, que estavam aprisionadas na escravidão e hoje são libertas para a honra e glória do nome de Deus. Deus continua fazendo. A pergunta é: ele pode contar comigo? Ele pode contar com você para o seu dia a dia? Ou apenas para as reuniões que acontecem de domingo a domingo? Jesus vivia o seu ministério nas sinagogas, mas também vivia nas casas, também nas ruas. E Jesus também foi aos barcos. Aqui na nossa cidade nós temos barcos, sim ou não? Você já andou de barco? Você não lembrou de nada? Você só estava pensando em curtir a paisagem ou em pescar um peixe? Acabou passando mal e não conseguindo pegar nada? Misericórdia! A grande realidade é que muitas vezes nós estamos no ambiente certo, com pessoas precisando ser transformadas ao nosso redor, mas nós estamos tão comprometidos com aquilo que satisfaz o nosso desejo que esquecemos o propósito. Ah, mas eu separei esse tempo para eu descansar. Teve uma ocasião em que Jesus parou para dormir. E ele estava fazendo... Quem sabe onde ele estava? Num barco. No meio da travessia entre uma missão e outra, Jesus para dormir. E aí foram acordar Jesus porque havia uma grande tempestade. E aí o que Jesus falou? Opa, agora é a hora do meu almoço. É a hora do cochilo depois do almoço. Me procura depois. Foi isso que Jesus falou? Não. Deixa eu te falar algo muito precioso. Para Deus não há justificativas de que não é tempo. Há tempo e fora de tempo. Deus conta com você. Deus, ele conta com cada um de nós. Jesus, ele também foi às praças. E nós vemos inclusive os discípulos de Jesus indo às praças. A missão de Jesus e que Jesus deixa para a sua igreja nunca foi trazer pessoas para um lugar. Nunca foi. A missão sempre foi levar Cristo às pessoas. E Cristo nas pessoas provoca a reunião daqueles que creram. Nós pensamos diferente. Parece que a igreja do atual século pensa diferente. Só há salvação e só há milagre se eu pegar a pessoa, colocar ela dentro do carro, colocar ela dentro do Uber, ou botar ela no banco da minha bicicleta e levar ela para a reunião. Porque na reunião
Deus pode transformar. Mas não era assim que a igreja primitiva se comportava. Eles levavam uma mensagem poderosa de salvação, vasos de barro, com simplicidade, mas dentro deles havia um poder, que é o poder da presença do Espírito Santo, e esse poder transformava vidas, gerava o sobrenatural, e essa pessoa, ao se deparar com Cristo, com a sua maravilhosa graça, com o seu amor, se rendia a Ele, e depois se reunia com os crentes. Parece que a nossa percepção foi se perdendo do que era o culto para o que é o culto. A grande realidade que a igreja não existe apenas quando nos reunimos aqui. A igreja existe quando você está no seu trabalho. A igreja existe quando você está lá na faculdade. A igreja existe quando você está lá no seu bairro. A igreja existe lá na sua casa. A igreja é você, não as quatro paredes. Jesus morre pela sua igreja. Toda essa estrutura aqui, com todas as suas qualidades e defeitos, vai ficar quando Jesus vir buscar a sua igreja. Ele vem buscar a sua igreja. E se a estrutura fica, nós precisamos pensar: realmente eu tenho sido a igreja que Cristo vem buscar? Se a igreja ficar apenas dentro das quatro paredes, ela deixa de cumprir a sua missão, a missão pela qual a igreja nasceu. Quando olhamos as bandeiras, podemos até pensar que é tempo de Copa do Mundo. E aí alguns vão ficar até tristes, porque botaram a bandeira do Marrocos ali, ó. E nós temos missionários pregando o evangelho lá naquele país ali, ó, Marrocos. Um país extremamente hostil, fechado ao cristianismo, correndo risco de vida, simplesmente porque naquela casa há uma casa onde a igreja está acontecendo, onde há pessoas falando que Jesus é a salvação. Lá não tem templo com quatro paredes, caixa de som, ministério de louvor, mas a igreja está lá, através da sua contribuição, através da sua intercessão. Ela permanece lá há mais de 18 anos. Oh, glória! Num país extremamente hostil. A igreja não é a estrutura, a igreja é você. E às vezes nós achamos que ser igreja é apenas depositar uma oferta uma vez por mês para os missionários. Você me perdoe, mas essa é uma forma medíocre de enxergar aquilo que Jesus espera de você. A nossa generosidade é importante, O sustento de muitos missionários depende da nossa generosidade. Essa igreja é uma igreja generosa quanto a missões. E eu tenho a alegria de participar disso. Como é bom ver os irmãos se movimentando para levantar recursos, para que esses recursos alcancem tantas pessoas. Trabalhos tão lindos, como por exemplo o trabalho que nós temos lá no Moçambique. São 105 crianças que recebem o ensino da palavra de Deus, que são alfabetizadas com a Bíblia Sagrada, que aprendem a ler com textos bíblicos, sabendo quem é Jesus. Mas não somente isso, eles também recebem alimentação, café da manhã, almoço e jantar. Quando nós começamos nesse desafio, eles tinham uma refeição por dia. E graças ao esforço de cada um de nós, nós temos melhorado, ampliado e intensificado as nossas contribuições para que o Evangelho continue acontecendo lá no Moçambique, lá no Marrocos, lá na Ásia, nos países islâmicos. Glória a Deus por isso.
Mas será que foi só para isso que Deus nos chamou? Só para que o nosso dinheiro ajudasse aquelas pessoas a serem igreja? Enquanto nós estamos ocupados com o nosso trabalho, com os nossos sonhos, com os nossos projetos, e eu ofereço ao Senhor uma vez por semana, Deus ele nos chama a nos despertarmos para aquilo que Ele sonha para as nossas vidas. É muito interessante que a igreja primitiva, no texto que nós lemos em Atos, capítulo 5, versículo 42, ela entendeu que o reino cresce fora do templo. O reino cresce fora das quatro paredes. Era assim que acontecia na igreja primitiva. Todos os dias, no templo e de casa em casa. É importante perceber que o texto deixa de forma muito clara, Lucas também que escreve Atos, de forma muito clara, traz aqui um equilíbrio. Um equilíbrio entre templo e casa. Mas por que isso, pastor? Eles não abandonavam o templo. Eles amavam a Cristo. Amavam o templo. Mas não ficavam limitados, presos ao templo. O amor e a vida cristã rompia os limites do templo. E isso era tão comum, tão cotidiano, que as casas alcançavam novas pessoas, novas famílias. E ao alcançar novas famílias, essas pessoas eram conduzidas ao templo. Para quê? Se elas já foram alcançadas? Para celebração. Como é bom compartilharmos a boa notícia de que mais uma pessoa foi alcançada. Como a igreja se sente bem, se sente feliz, revigorada, porque estamos vendo os frutos, e quando há fruto, isso nos alegra. Glória a Deus por isso. Isso precisa acontecer como tem acontecido. Que alegria! Domingo passado, 4 almas, 4 vidas desceram as águas, frutos que nós conseguimos ver e nos alegrar. E aí me perguntaram assim: pastor, nós vamos ter outro batismo ainda esse ano? E eu respondi assim: se Deus permitir, em breve teremos mais. Tá bom, Michele? Não foi uma indireta, não. Foi direta. Nós amamos você, Michele, desde o primeiro dia que nós estivemos lá na sua casa. E como o texto diz, de casa e no templo, quando eu olho para você, eu vejo a Bíblia se cumprindo. Isso enche meu coração de alegria. Glória a Deus, 1 mês. Deus continua operando milagres, Deus continua operando maravilhas, Deus continua salvando, Deus continua curando. Mas isso acontece em movimento. As casas geravam esse ambiente de sobrenatural. O templo reunia e o reino de Deus se expandia. Aleluia! Como a igreja primitiva crescia em graça, em conhecimento. Aqui na nossa igreja nós temos os nossos grupos que se reúnem. Nós chamamos de GC, grupos de comunhão. Outras denominações chamam de células ou PGs, pequeno grupo. Mas são reuniões que acontecem nas casas, para que o nome de Jesus seja compartilhado, pessoas sejam edificadas, para que a gente consiga orar uns pelos outros. E como isso faz parte da igreja? Porque a igreja é exatamente a reunião daqueles que foram alcançados, com o propósito de alcançar outras pessoas que estão perdidos. Porque como diz no livro
Lucas que nós lemos, Jesus veio para salvar aquele que estava perdido. E quando ele partiu, ele deixa essa missão para mim e essa missão para você. Precisamos entender o que Deus está fazendo e nos envolver com aquilo que Deus quer. Quando uma casa se abre para Deus, uma porta se abre para o reino. Quando uma casa abre a sua porta para receber uma reunião que fala de Cristo, você pode esperar o sobrenatural, você pode esperar o milagre. Porque as casas em que Jesus passava, milagres aconteciam. Transformações aconteciam. E deixa eu te falar uma coisa, continua acontecendo. Deus, ele só quer uma oportunidade e um coração disponível. E uma das casas que eu quero destacar, vocês mencionaram aqui. A casa de Zaqueu. Vocês não falaram, mas tinha a casa de Lídia, a casa de Cornélio, a casa de um carcereiro, lá de Filipos, quando Paulo e Silas estavam presos. Vocês lembram dessa história? E aí acontece um terremoto, as correntes se quebram, Paulo intervém para que aquele carcereiro da prisão em Filipos não tirasse a sua própria vida. E aí eles vão para onde? Para a casa do carcereiro. Na madrugada, Márcia. De madrugada. A tempo e fora de... Você imagina Paulo e Silas todo machucado, arrebentado, preso injustamente. Aí o carcereiro fala assim, vão lá em casa. De madrugada. Vamos lá na tua casa. E a Bíblia diz que eles foram lá. Eles anunciaram Jesus. Não só o carcereiro, mas toda a sua família foi salva, transformada. E eles ainda de madrugada voltaram para a prisão. Mas estavam de banho tomado e suas feridas cuidadas. Deus tem formas de trabalhar. E Ele se importa com a tua casa, com a tua família. Deus, Ele quer mais do que um dia por semana. A casa sempre foi uma ferramenta da expansão do reino de Deus. E eu vou te falar, a casa sempre continuará sendo uma extensão da expansão do reino de Deus. Cada casa é uma extensão, é um exército que anuncia Cristo como Senhor e Salvador. Lá em Lucas capítulo 19, versículo 9, fala dessa visita de Jesus na casa de Zaqueu. Depois você pode ler com calma. Mas no versículo 9, diz assim: Lucas capítulo 19, versículo 9. Finalzinho da visita de Jesus. Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão. Filho de Abraão aqui faz a referência da promessa. Jesus veio para quê? Para salvar o que estava. E aí Jesus encontra um camarada numa árvore. Deixa eu te falar uma coisa. Algumas pessoas vão visitar as nossas casas e estão se reunindo para falar de Jesus porque estão curiosos. Mas Deus pode transformar curiosidade em transformação, em salvação, em expansão do reino de Deus, porque isso foi uma realidade no ministério de Jesus. E Ele disse que nós faríamos obras ainda maiores do que Ele fez.
Deixa eu te falar uma coisa, a nossa confiança de que Deus fará não é aquilo que nós podemos produzir, não está depositada na nossa habilidade ou nos nossos talentos, mas na palavra daquele que nos enviou, porque Ele é fiel para cumprir. Meu Deus! Como é bom desfrutar desse milagre. Aleluia! Como é bom desfrutar daquilo que Deus está fazendo e fará. Uma casa comum nas mãos de Deus pode se tornar um lugar de transformação eterna. Muito obrigado. Glória a Deus! A Bíblia, não só no relato da igreja do primeiro século, mas lá no Antigo Testamento isso já era uma realidade. Uma certa vez, Davi, agindo por impulso, mesmo com uma boa intenção, ele decide transportar a Arca da Aliança para Jerusalém, porque ele queria a Arca da Aliança, que representava a presença de Deus, na capital, ou seja, no centro. Uma intenção nobre, mas ele tentou fazer da forma errada, agindo por impulso, observando como que as nações vizinhas faziam. E ele, em função desse erro, é punido. Há uma morte. E o temor no coração de Davi faz com que essa Arca da Aliança, que representava a presença de Deus, fosse redirecionada para uma casa. A casa de Obed-Edom. Uma casa simples. Uma casa comum. Mas é interessante que a notícia do que acontece naquela casa, depois que a Arca da Aliança chegou lá, chega até a capital, Jerusalém. E Davi ouve de que Deus estava prosperando aquela casa, de que Deus estava naquela casa e que havia um sobrenatural acontecendo naquela casa. E aí o que Davi faz? Vamos lá, vamos trazer de novo essa arca para cá, essa presença para cá, porque Davi também queria aquela presença. E aí Davi volta e começa agora a fazer essa caminhada, não segundo sua vontade, não segundo as suas percepções, mas segundo aquilo que Deus já havia instruído. Obedece fielmente, com todos os detalhes de como aquela arca deveria ser transportada. E ele consegue trazer a arca para Jerusalém. E foi um motivo de grande alegria. Deixa eu te falar uma coisa, quando você abre a sua casa para a presença de Jesus entrar ali, a sua casa nunca mais será a mesma. Quando você participa daquilo que Jesus está fazendo em cada casa, o ambiente não é mais o mesmo. Porque onde Jesus está, onde a presença de Deus está, há alegria, há paz, há o sobrenatural acontecendo. Glória a Deus. É interessante. Eu estou sem relógio aqui, eu fico perdido. Alguém usado por Deus colocou as bandeiras aqui, ó, e eu não consigo ver o relógio. Não precisava me mostrar a hora. Então a culpa não é do pastor Rafael, já falei com o pastor Armando antes. A culpa é de quem botou as bandeiras. Não falem quem colocou as bandeiras, por favor. Não. Mas eu já vou terminar. A missão de Cristo nessa noite, para mim e para você, é percebermos que Ele conta conosco além das quatro paredes. Deus, Ele conta com o seu percurso até o trabalho. Deus, Ele conta com o seu percurso até a padaria, até a escola. Deus, Ele conta com a sua casa. Deus, Ele conta com o seu trabalho. Deus, Ele conta com aquele tempo de estudo que você está tendo. E nós precisamos estar sensíveis ao ouvir a voz do Senhor. Porque a missão é clara. Mateus capítulo 28, versículo 19, versículo 20. Vão e façam discípulos
de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A palavra de Jesus é: vá! Vá com a sua vida, vá com a sua alma, vá com os seus talentos, vá contando aquilo que Deus já fez na tua vida e pode fazer na vida do teu irmão, do teu vizinho. Fale daquilo que Jesus já fez em você e aquilo que Jesus pode fazer na vida do outro. Vá com os seus recursos, com a sua generosidade, vá com a sua oração, com a sua intercessão, mas vá. A palavra não é fique, a palavra é vá. Por onde, pastor? Por onde você colocar a planta dos seus pés, vá anunciando que há um Senhor e Salvador, e Ele continua operando milagres em nossas vidas. Deus, Ele conta contigo. A grande realidade é: não esperem pessoas chegarem. A mensagem não é essa. Não esperem uma fila se formar ali naquela porta, batendo: posso entrar? Cabe mais alguém? Não, não é essa a palavra de Deus para nós. A palavra de Deus para nós é movimento. Movimento. Ele diz: vão. Só pode ir quem recebeu. Só pode ir quem foi alcançado. Agora, uma vez que você foi realmente alcançado, não há outra alternativa. Na geografia bíblica existe um rio muito conhecido, Rio Jordão. Nesse rio muitos milagres acontecem. E esse rio, ele é profético, nada é por acaso. Inclusive a palavra do Senhor nos diz, no encontro que Jesus teve com a mulher samaritana, que rios de água viva fluirão. Ah, se você conseguisse perceber o que Deus está falando, como Ele pode e deseja te usar para que o sobrenatural aconteça. Porque nesse rio, alguém que estava com uma doença incurável mergulhou e foi curado 7 vezes. Porque nesse rio teve um homem que, ouvindo a voz de Jesus, andou sobre as águas. Porque nesse rio teve um homem que ouviu a voz do Senhor e lançou a rede e teve uma pesca maravilhosa, sobrenatural. O que eu estou dizendo para você é que quando nós estamos cheios desse rio que flui dentro de nós, ouvimos a voz de Deus, podemos fazer, porque o sobrenatural acontecerá. Aleluia. E nessa geografia bíblica, esse rio alimentava 2 locais: o Mar da Galileia e o Mar Morto. O mesmo rio, da mesma nascente, a colina no Monte Hermon. No Mar da Galileia existe o sobrenatural, existe vida. Lá acontece a pesca maravilhosa. O mesmo rio que alimenta o Mar da Galileia continua descendo e alimenta o Mar Morto. No Mar Morto não há vida, não há vegetação, só há morte. Por isso o nome é mar, água extremamente salgada. Eu nunca fui lá, quero ir ainda, se Deus me permitir, mas dizem que você tenta afundar e não consegue. O sal é tanta intensidade que você é lançado para cima. Eu vou lá experimentar e depois te conto, se Deus permitir. Mas por que, se eles se alimentam da mesma coisa, em um há prosperidade, a vida, e no outro a morte? Porque um recebe a água e envia a água, o outro só recebe, não envia para lugar nenhum. Se você olhar a geografia, você percebe que o Mar Morto simplesmente desaparece. O Mar da Galileia recebe
a água do Rio Jordão e envia a água do Rio Jordão. Deus, Ele te alcançou, te resgatou, te transformou. Não é para você reter, é para você ir. E quando você se coloca nesse movimento, a vida, a transformação, a sobrenatural, a prosperidade, porque Deus, Ele nos coloca em movimento, e o movimento é receber e enviar, receber e dar. Deus, Ele conta com você para que esse movimento seja uma realidade na sua igreja. Nós podemos participar dessa missão de Cristo, de anunciar o Evangelho. Todos nós indo. Talvez você não vá para o outro lado do mundo, pregar no Marrocos, por exemplo, na Arábia Saudita, no Paquistão, mas você certamente pode ir do outro lado da rua. Onde Deus te direcionar, não hesite, vá, porque a mensagem dele é: vá e faça discípulos. Você pode participar e deve participar orando, mas não ore apenas para os nossos missionários que estão correndo perigos lá no campo. Ore por eles também. Eles precisam ser renovados pelo Senhor, ter as suas forças renovadas, a sua esperança, o seu ânimo. Eles precisam ser alvo das nossas orações, mas também ore pelo seu vizinho, para que Deus te dê uma oportunidade. Mas ore para que o movimento da expansão do reino acontece também através de você. Contribua. Seja generoso. Mas você também pode participar de uma dessas casas que já estão acontecendo, essas reuniões. Você pode também abrir a sua casa. Você pode participar ativamente daquilo que Deus está fazendo em nosso meio. Eu queria te convidar a ficar em pé nesse momento. Eu disse que eu já estava encerrando. Eu queria convidar aqui à frente o Eduardo e a Gabi, a Vera, pode vir aqui à frente. Também quero convidar aqui à frente a Duda. Cadê? Eu vi a Duda por aí. Ah, isso. Vem cá, Duda. Marcinha. Queria convidar os pastores, pastor Armando, pastor Zacarias, pastora Gerliane, vem aqui à frente comigo. Aqui nós temos 4 casas que representam as nossas reuniões semanais nas casas. Estaremos começando essa semana um novo momento para a nossa igreja local. Já tínhamos algumas reuniões, mas nós estamos intencionalmente dispostos a mergulhar naquilo que Jesus está nos direcionando, sem retroceder, sem arrependimento. Temos aprendido isso, né? Glória a Deus. Na casa da Márcia, estaremos nos reunindo lá, quarta-feira às 17 horas. É isso? Já tem acontecido algumas reuniões lá. Isso começou com Deus ministrando no coração da Márcia, de que existiam vizinhos lá que precisavam ser alcançados pelo Senhor, porque eles são amados pelo Senhor. E ele já tem ouvido falar de Jesus, o Cristo que salva, que transforma, através desses encontros que acontecem lá. A Vera sentiu desejo no coração, nos procurou. E essa semana, terça-feira, às 8 horas da noite, às 20 horas, lá no Peró, nós estaremos nos reunindo lá para falar que Jesus continua salvando, continua libertando, orando pelos enfermos, e milagres acontecerão naquela casa. Nós temos certeza disso. O Eduardo e a Gabi, fomos fazer uma visita lá na casa deles. E aí nós oramos e eu falei assim: nossa, essa sala aqui
Ai, pastor, como nós queremos. Falei, se vocês querem, eu quero, Deus quer, vamos fazer acontecer. E eles, com todo carinho, gentileza, abriram a casa deles. Nós vamos estar começando a nos reunir lá semanalmente também, no Guriri, às 19h30 na quarta-feira. E na casa da Duda, o Anderson e a Andressa já têm recebido, em algumas ocasiões, as reuniões lá na casa dela. Nós estávamos intercalando às terças-feiras, às 8 horas, aqui no templo, junto com os jovens, mas com toda a igreja, e também na casa dela, essas reuniões. Mas a partir de hoje, vai ser prioritariamente lá na casa da Andressa, porque nós entendemos o que Deus está nos direcionando. Então, às terças-feiras, a partir das 8 horas, lá na casa da Andressa, nós também estaremos nos reunindo lá. Pastor, por que isso? Que estratégia é essa? A estratégia é confiar naquilo que Jesus nos direciona. É crer que Deus está nesse lugar, nesse negócio. Vidas serão transformadas. Novos testemunhos virão. Pastor, mas você está falando aí, meu coração queimou, eu também quero abrir a minha casa. Nos procure. Nós vamos estar te direcionando. Para a gente vai ser uma alegria te ajudar nesse desafio. Pastor, eu não consigo abrir a minha casa, mas eu quero participar disso. Procure um desses irmãos aqui, ó. Alinhe a sua agenda e participe daquilo que Deus está fazendo. E o pastor já vai dar uma dica aí. Eu quero abrir uma lá em São Pedro. Eu já falei isso. Então vocês vão se preparando aí. Glória a Deus! Eu quero orar junto com vocês. Amém? Nós vamos estar orando por essas vidas, por essas casas. E já vamos agradecer por aquilo que Deus vai fazer através de cada casa, através de cada família. É muito interessante que quando Deus começa a agir através de nós, nós também somos abençoados. Nós não fazemos isso para sermos abençoados, não. Nós fazemos isso porque nós entendemos que Deus se agrada disso. E a consequência disso é nós participarmos da alegria daquilo que Deus está fazendo. E Deus continua fazendo. Por isso eu quero te pedir nesse momento, não vamos orar por nós mesmos, mas por aquilo que Deus está fazendo. Ele conta com essas casas, mas Ele também conta com você. Nos seus percursos diários, no seu trabalho, em cada encontro. Ei, deixa Deus ministrar no teu coração. Muitas vezes as pessoas nos procuram para reclamar de algo que elas estão vivendo. Deus te dá uma palavra de esperança nessa noite. Ele continua transformando realidades. Abra sua boca para falar de Cristo, que é a nossa esperança. Pastor, mas eu preciso de um milagre. Seja um milagre na vida de uma pessoa. E se prepare, porque Deus fará mais daquilo que pedimos ou pensamos. Feche os seus olhos. Eu queria pedir os pastores para estarem intercedendo junto conosco. Vamos orar nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós ministramos a Tua palavra. Nós entendemos, Senhor, que Tu tem nos direcionado como igrejas de Cristo a nos posicionarmos para que o Teu Evangelho continue sendo expandido. E nós declaramos, Pai, uma nova etapa, iniciando hoje, nessas casas. Que haja, Senhor, o Teu milagre sendo estabelecido. Em nome de Jesus, nós profetizamos alegria, nós profetizamos paz, nós profetizamos transformação. Que cada casa nós possamos desfrutar dos Teus milagres sobrenaturais. Que assim, Senhor, quando Tu entrava numa casa e Tu saía, aquela casa não era mais a mesma. Que isso seja uma realidade em cada uma dessas casas. Mas não somente isso, cada um dos Seus filhos aqui reunidos, que
foram, Senhor, impactados com a tua palavra, com uma missão que é tua, Senhor, que eles possam ser agentes teus. Por onde eles colocarem a planta dos seus pés, que eles possam ter uma voz que anuncia uma boa notícia, o Evangelho, porque eles são a menina dos teus olhos, a igreja de Cristo, e a igreja de Cristo tem uma missão, e essa missão é anunciar que há um Senhor, há um Salvador, e Ele pode todas as coisas. Usa os seus filhos com autoridade, com intrepidez, e que eles tenham a ousadia de ver o teu sobrenatural sendo uma realidade na vida deles, mas também na vida daquelas pessoas que tu colocar nos seus caminhos. Nós abençoamos cada um dos seus filhos e declaramos um novo tempo se estabelecendo a partir de hoje. Além das quatro paredes, a expansão do reino de Deus acontecerá, e então Ele virá buscar a sua igreja, e nos encontraremos com Ele nos ares, e lá, para tudo sempre, não haverá mais dor, não haverá mais lágrimas, estaremos para sempre contigo, e ouviremos da tua boca: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Essa é a nossa esperança, em nome de Jesus. Amém, amém. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Pode voltar para os seus lugares. Glória a Deus. Ei. Aleluia, glória a Deus. Vamos ter o nosso momento missionário. Vou pedir para o irmão colocar aquele post que eu entreguei mais cedo. Nós vamos falar sobre um tema um pouco diferente hoje, sobre oração e paixão apostólica. Gostaria de ler um texto com vocês que está lá em Efésios 1, a partir do versículo 17, que diz assim: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo sentar-se à direita dos lugares celestiais, acima de todo principado, potestade e poder, domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. O deu à igreja. Quem é que é a igreja? Aleluia. Esse poder Deus concedeu à sua igreja. Glória a Deus. O texto que o pastor citou aqui: ide por todo mundo, fazer discípulo. Antes disso, Jesus fala uma coisa que eu amo, que ele fala assim: todo poder me foi dado no céu e na terra, portanto eu capacito vocês a fazer isso. Eu não ia contar isso aqui porque eu dificilmente falo sobre isso. Vou já o tempo aqui que já puxou minha orelha. 21 de abril de 2021. 21 de abril de 2021. Eu dava entrada no Hospital Santa, na Clinerp. Clinerp, qual é o nome do hospital lá mesmo? Clinerp. Com Covid, um quadro grave. Mais de 70% do pulmão tomado, fui direto para o CTI. E ali, por que eu resolvi falar sobre isso? Porque quando o pastor falou assim: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Isso era o que eu ouvi as pessoas gritando lá dentro. Naquele lugar, naquele ambiente de dor, de luto, de morte, que a Fabiana conhece muito bem.
Era isso que eu ouvia as pessoas gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E é nesses ambientes que você vê que a sua vida é como a Bíblia diz, é como erva. É como a flor do campo que nasce, cresce e morre. Que hoje é alguma coisa, ou se acha ser alguma coisa, e amanhã não é mais nada. E aí no dia 1º de maio, para a glória de Deus, eu intercedi ali naquele lugar, orei por aquelas pessoas. Depois, uma irmã minha, considerada irmã, ela disse: Lauro, todos os dias os médicos falavam: hoje ele vai ser entubado. De hoje ele não passa, hoje ele vai ser entubado. Mas para a glória de Deus, eu não fui entubado, vi muitas pessoas morrerem ao meu lado. E todos os dias eu orava por todas elas. Todos os dias eu louvava a Deus. Todos os dias eu recitava os textos bíblicos que eu tinha na minha mente. Todos os dias. Porque eu queria que Deus tinha um propósito naquilo ali. E no dia 1º de maio eu saí dali. E no dia 13 de agosto eu tive um sonho. Eu estava num trem. E ali era muita agitação, muita gente, muitas pessoas. E eu não entendia o que eu estava fazendo ali. E ali em meio a toda aquela confusão, eu ouvi uma pessoa dizer assim: é só pedir. E aquela pessoa falava assim: é só pedir. E quando aquela pessoa começou a declarar é só pedir, eu fui cheio do Espírito Santo. Que mesmo eu dormindo, eu comecei a falar em línguas. E eu acordei, ou eu não sei se eu acordei, ou se eu tinha sido tomado por uma visão, mas aquela pessoa que eu via no meu sonho, uma luz resplandecente, estava diante de mim. E hoje, ou essa semana, orando por esse momento missionário, Deus me fez lembrar daquele sonho. E Deus falou assim: aquele trem eram pessoas de todas as línguas, tribos, povos e nações. Eita glória! Aleluia! E Deus falava: é só pedir, irmãos. Mas esse não é um sonho para mim. Esse é um sonho para a igreja. Aleluia! Pede-me e darei as nações por herança. Glória a Deus! E as orações? Então eu comecei a ler as orações apostólicas, que são 12 até onde eu conheço, que estão lá em Romanos, em Efésios, em Colossenses, Filipenses, Hebreus, Filemão. Aquelas orações que estão centradas na pessoa de Jesus e na sua vontade. E aí eu faço uma pergunta a cada um de nós: quando foi que nós abandonamos essas orações e começamos a orar e a pedir somente aquilo que está dentro do nosso coração? Quando foi que nós abandonamos as orações apostólicas, aquela que nós cremos e confessamos, em que devemos viver para a glória de Deus, para glorificar o seu nome e para fazer o nome do nosso Deus conhecido entre todos os povos da terra? Quando foi? Quando foi que nós abrimos mão de conhecer a glória de Deus? Meu Pai! E de fazer Ele conhecido, como o pastor falou, ou do outro lado da rua, ou no nosso trabalho, ou do outro lado das nações, seja da forma que for. Quando foi que nós abandonamos essas orações? Hoje os apóstolos não pediam nada para eles. Você não ouviu Pedro falar: Jesus, me dá um barco novo. Ele falou: não, largue isso para lá. Isso não é nada, eu vou seguir a Jesus. Quando foi que nós abandonamos a paixão apostólica? Aquela paixão que aquecia o coração dos apóstolos, dos discípulos, e fazia com que eles dissessem: tudo tenho como esterco, nada para mim se aproveita. Por quê? Porque tudo isso vai passar. Tudo isso é passageiro. A única coisa que não é passageiro é o reino de Deus. Aleluia! E eu quero terminar aqui lendo uma definição
sobre paixão apostólica, do livro que nós, do Ministério de Missões, estamos lendo, que diz assim: paixão apostólica se refere a uma escolha intencional e espontânea. Intencional e espontânea. Ninguém pode obrigar ninguém a sentir essa paixão por Cristo. Isso é algo que nasce no seu coração e cresce à medida que você se aproxima dele, à medida que você busca ele, à medida que você entrega a sua vida a ele, à medida que você abandona as coisas para trás, à medida que você caminha para o alvo. Meu Deus. Intencional e espontânea, de viver para fazer Cristo conhecido em todo o mundo. E isso pode implicar, e geralmente implica, em estar comprometido até a morte com a proclamação do Evangelho do Reino. Essa é a paixão apostólica. Acho que todos nós, pelo menos uma vez, deveríamos colocar lá no YouTube como morreram os apóstolos. Acho que isso ia ressignificar muita coisa na nossa vida. Abnegados, abandonados, pobres, mas com a certeza de que cumpriram o propósito para o qual foram chamados. Glória a Deus. E isso é o que importa. E esse texto aqui, irmãos, de Efésios 1, sobre essa oração maravilhosa que o apóstolo Paulo faz, quando ele diz: e pôs todas as coisas debaixo dos pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. E desde aquela data, 13 de agosto de 2021, eu tenho buscado viver para a glória de Deus. Oh, glória. Eu vou falar, eu não tenho feito nada, eu tenho vergonha. Porque tudo que eu faço é pouco. Tudo que você possa fazer é pouco em relação ao que Cristo fez por nós. Outro dia eu estava conversando com o pastor Rafael, eu falei assim: pastor Rafael, eu tenho vontade de ir lá na empresa, entregar minha carteira e falar assim: pode dar baixa. Mas o meu chamado é ali ainda. Porque ali eu compartilhei no grupo de intercessão, e a gente pôde ajudar 2 casais que estavam se separando, aconselhar, discipular, abençoar, servir. Enquanto Deus nos chama para servir lá, a gente serve aqui. E se você servir bem aqui, você pode servir lá. Mas se você não servir aqui, você não serve para servir lá. Entende? Meu Deus. Então, eu quero que fique com essa palavra no seu coração. Você quer ter uma oração respondida? Ore essas orações. Ore orações que glorifiquem a Deus. Ore orações que estão baseadas na vontade de Cristo. E você vai ter suas orações respondidas. Aquele texto que diz: agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do seu coração. Às vezes as pessoas pensam: não, Deus então vai responder o desejo do meu coração. Desculpe te decepcionar, mas não. Quando nós amamos ao Senhor e essa paixão está tão dentro de nós, que a nossa vontade, que os nossos desejos, que os nossos pedidos não são mais nossos, mas são de dele. Então eu quero, baseado nessa oração de Efésios, orar aqui, encerrando. E eu peço que os irmãos se coloquem de pé. E o culpado dessa chama está queimando de novo, de estar cheio aqui de Deus. Nosso pastor Rafael, que me levou lá para o encontro, aí a gente volta assim, aleluiado. Né, pastor? Vamos orar essa oração. E você pode, muitos já pegaram, você pode pegar aí o seu envelope de oferta.
todas as ofertas de hoje, do dia de hoje, elas serão direcionadas aos nossos trabalhos missionários. Serão direcionadas a Moçambique, serão direcionadas a Marrocos, serão direcionados ao Nordeste, ao Norte, onde nós apoiamos também trabalho. Então, tudo que você ofertar hoje vai ser integralmente direcionado a esses projetos. E essa é somente uma das formas que você pode cooperar com a obra de Deus. Porque a obra é dele, a missão é dele. E nós só temos o privilégio de sermos participantes dessa missão. Vamos orar? Quando a gente terminar a oração, você pode trazer o seu envelope e depositar aqui na urna. Pena que não dá pra gente entrar aqui dentro, né? Senão eu entrava aqui. Senhor, nós queremos te agradecer, Deus. Te agradecemos porque o Senhor é o Deus que capacita, fortalece e dá poder à tua igreja para cumprir a tua missão, Senhor. A missão que não é nossa, mas a missão que é tua. A missão que o Senhor nos dá o privilégio de participarmos. O Senhor Deus que fez Cristo soberano sobre todas as coisas, que o exaltou sobre céu, sobre terra, sobre principados e potestades, e um dia voltará para governar, para buscar a sua igreja. E nós ansiamos por esse dia, mas Senhor, enquanto esse dia não chega, Deus, dá-nos, Senhor Deus, entendimento daquilo que podemos e devemos fazer para que o teu nome seja glorificado, para que o teu nome seja adorado, para que o teu nome seja engrandecido, para que como filhos teus possamos ser participantes daquilo que o Senhor está fazendo nesse tempo. Pai, em nome de Jesus, abençoa essas ofertas, abençoa cada irmão que se dispôs hoje em entregar como uma oferta agradável daquilo que propôs no seu coração com alegria para ofertar nessa obra missionária. Deus, sabemos que tudo que fazemos ainda é pouco pelo que o Senhor fez por nós. Sabemos que tudo que podemos fazer entregando a nossa própria vida, Senhor Deus, ainda é pouco, porque foi isso que o Senhor fez por nós e nós não éramos merecedores. Pai, em nome de Jesus, continua trazendo, Senhor Deus, discernimento, Deus. Senhor, abre os olhos dessa igreja, abre os olhos da Batista Jeruel em Cabo Frio, abre os olhos do nosso entendimento, para que vejamos o Senhor como Ele é, para que possamos entender o Senhor como Ele é, que Ele é Senhor sobre todas as coisas, que Ele é Senhor sobre as nossas vidas, que Ele é Senhor sobre as nossas finanças, que Ele é Senhor sobre as nossas casas, que Ele é Senhor sobre tudo que nós somos, temos e viermos a ser. Pai, em nome de Jesus, continua acrescentando a cada um, abençoando segundo a tua vontade, segundo o teu propósito, e que cada um possa colher dessa semeadura, porque assim a tua palavra declara, Senhor. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Amém. Graça e paz, igreja. Amém. Bom, estou aqui com uma missão mais uma vez, né? Hoje é dia do pastor e o departamento Ministério Infantil preparou, né, uma apresentação como agradecimento. Gostaria de convocar nossos pastores para sentar aqui. Nosso pastor Rafael, nossa pastora Gerliane, nosso pastor Zacarias e o pastor Armando, aqui nessas 4 cadeiras. Aleluia. E quero fazer uma pergunta aos pastores. Estão preparados? Vamos lá. Aperte o cinto da emoção e vamos às homenagens.
dizer muito obrigada por tudo que o Senhor faz por nós. Sabemos que ser pastor não é uma tarefa fácil. O Senhor cuida da igreja com amor, ensina a palavra de Deus, ora pelas famílias e está sempre disposto a ajudar quando alguém precisa. Jesus disse que o bom pastor cuida de suas ovelhas, e nós queremos isso na sua vida. O Senhor se preocupa com cada pessoa, procura ajudar quem está triste, incentiva quem está desanimado e nunca deixa uma de suas ovelhinhas para trás. Agora eu vou ler 1 Pedro 5:2. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele. Esse versículo nos lembra do lindo trabalho que o Senhor realiza com dedicação e amor. Nós, crianças, agradecemos por suas orações, seus ensinamentos, seu carinho e sua dedicação. Obrigado por nos ajudar a conhecer mais a Deus e crescer nos caminhos do Senhor. Neste dia do pastor, queremos desejar muitas bênçãos para a sua vida. Que Deus lhe dê força, alegria, saúde e sabedoria para continuar cumprindo esse lindo chamado. Nós amamos o Senhor e somos muito gratos por ter um pastor que cuida tão bem do rebanho que Deus colocou em suas mãos, com carinho no ministério infantil. Amém. Agora eu gostaria que as crianças ficassem aqui, né? Bem aqui na beiradinha, todas. E gostaríamos de convidar todos os pastores aqui para receber a oração pelas crianças. E também gostaria de chamar a nossa diaconisa, a irmã Inácia, para estar aqui, né, agradecendo a Deus em oração, juntamente com as crianças e juntamente com a igreja, amém? Nesta oração. Oremos, amém. Senhor meu Deus, aqui estamos, Pai, eu e essas crianças, Pai, para agradecer, Senhor, pela vida dos nossos pastores, que estão sempre nos dando atenção, nos encaminhando, Pai. Dê a eles cada vez mais sabedoria, paciência, Pai, para cuidar de nós, para nos guiar, Pai, no Teu caminho, Pai, para que cheguemos a Ti. Dá a eles, Pai amado, paciência, longanimidade, tudo de bom, o amor. Abençoa a vida deles, o lar deles, tudo na vida deles, Pai. Agradecemos a Ti por tudo, Senhor, pela vida deles, em nome de Jesus. Amém. Aleluia! Ainda não acabou, não. Nossos pastores aí, quando se levantarem, por favor, fiquem no lugar. Gostaria de chamar aqui a criança que vai entregar a lembrança, né, do Ministério Infantil, a pastora Gerliane. Agora o nosso pastor Rafael. Quem é que vai entregar? Pode entregar você. Pastor Rafael. Nosso pastor Armando. E agora os meninos aqui e nosso pastor Zacarias. Aleluia. Agora sim, né? Nossa apresentação por esse dia. Sabemos que tudo que fizermos vai ser pouco pelas orações, pelo cuidado e pelo carinho. Vamos uma salva de palmas a Jesus pela vida deles? Aleluia. Eu também gostaria de agradecer a igreja, né? Porque só foi possível com a colaboração dos irmãos. Gostaria também de agradecer, né, nossa irmã Priscila e a Laura, que ensaiou as crianças. E a nossa coordenadora Luciana, né, não pôde estar presente, mas deixou um abraço. Foi a que coordenou, que organizou tudo, que fez a compra. E eu estou aqui em nome do Departamento Infantil, agradecendo a todos os irmãos. Amém?
para acalmar os ânimos. Eita glória! Eu estava no momento aqui, ao receber a oração da igreja, especificamente do Ministério Infantil, eu estava me lembrando do dia, exatamente o dia em que Deus me chamou para o ministério pastoral. Exatamente o dia, onde eu estava, o local que eu estava, como Deus fez. Quando Ele me chamou para esse ministério, pastoreio. E eu gostava de fazer tudo na igreja. E o meu objetivo era nunca ser pastor. Acredita nisso? Então pode acreditar. Tinha tudo, tinha prazer de fazer tudo na igreja. Mas quando eu olhava para o púlpito, eu falava, pastor, quero não. Sabe por quê? Porque eu acompanhava meu pai, pastor Silvio Mendes, em todos os projetos de igreja, de construção, de conversão e de trabalhos. E vivendo com ele, ao lado dele, eu vi as decepções que ele como pastor sofria. Aí eu falava, é ruim. Eu falava assim, eu não preciso disso. Até que um dia, não teve como falar não. E eu lembrei disso aqui no momento que estava recebendo a oração. É muito forte, né? Eu vou receber a cura lá na hora, né? Aleluia. Vamos lá, continuar. Eu quero apresentar os visitantes que nos honraram nesta noite. José Roberto, deve ser aquele senhor ali, amém? Convidado da nossa irmã Renata. Muito obrigado, José Roberto, por tua presença, tá? A nossa igreja ficou linda na hora que você entrou aqui. Pode crer que é verdade. Daniela e Fábio, ali, amém? Completou a nossa beleza. Estamos radiantes com a presença de vocês que nos visitam nesta noite. Que o Espírito Santo venha falar melhor o coração de vocês. Que Deus possa sempre lembrá-los que vocês são bem-vindos aqui. E podem vir sempre. Como é que a igreja diz? Sejam bem-vindos em nome de Jesus e volte sempre. E se quiser, pode ficar. Amém. Visitante, seja bem-vindo, pastor. Sua presença é um prazer. Com Jesus estamos dizendo, essa igreja ama você. Não importa a igreja que tu és, se aos pés do Calvário tu estás, se o teu coração é igual ao teu, dá minhas mãos e meu irmão será. Dá minhas mãos, dá minhas mãos, dá minhas mãos e meu irmão será. Dá minhas mãos, dá minhas mãos, dá minhas mãos e meu irmão será. Amém. Aleluia. Volte mais vezes. Glória a Deus. Anúncios da semana. Terça-feira, nós temos GC na casa do nosso irmão Anderson e irmã Andressa, no Jardim Excelso, às 20 horas. Já foi falado aqui, só estou reforçando. GC na casa do irmão Wellington e irmã Vera, lá no Peró, também na terça-feira, às 20 horas. Quarta-feira, GC na casa da irmã Márcia, no centro, às 17 horas. GC na casa do nosso irmão Eduardo e Gabriela, às 19h30, no Guriri. Na quinta-feira, culto de oração aqui na igreja. No sábado, culto Kids. Cadê ali né? Ali, culto Kids. Estaremos aqui no sábado, num grande culto. Todos são convidados, tá? Para estar aqui
neste grande culto no sábado às 19 horas. Domingo, 9 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical, 19 horas, culto de louvor e adoração a Deus. Eu quero convidar aqui ao púlpito para estar ao meu lado aqui os aniversariantes da semana. O irmão Evaldo, o irmão Alice e a irmã Marilene. Eu acho que a irmã Marilene não está aí não, né? Ela veio? Cadê a Marilene? Ah não, não veio hoje. Então nós vamos... Aqui o irmão Evaldo já chegou. Cadê o Alice? Aqui, são nossos aniversariantes da semana. Tem mais alguém que completou aniversário esta semana e que não está aqui no nosso relatório? Já levanta a mão aqui e você é bem-vindo aqui à frente. Vamos fazer a oração aqui pelos nossos aniversariantes. Convido a igreja a ficar em pé e em seguida estarei orando para o término do culto. Oramos. Soberano e eterno Deus, em nome de Jesus Cristo, somos gratos a Ti, Senhor, pela vida do Heraldo, pelo Evaldo, pela vida, Senhor, do Alice, que completaram mais uma primavera. Também, Senhor, agradecemos a Ti, meu Pai, porque o Senhor é Deus forte e poderoso, o Senhor poderoso na batalha. Também pela vida da irmã Marilene, meu Pai, colocamos diante de Ti a vida da Tua filha, que a Tua mão forte esteja sobre Teus filhos, guardando-os, protegendo-os, dando graça, ó Deus, dando saúde, e que Teus filhos possam continuar firmes nesse propósito, que eles possam viver muitos anos na Tua presença, produzindo frutos para a glória do Teu nome. Declaramos ser a família de cada um abençoada e os projetos nas Tuas mãos que chegarão a concluir para o louvor do Teu santo nome. Em tudo nós oramos pela vida dos Teus filhos, em nome de Jesus. Senhor Deus Todo-Poderoso, muito obrigado pelo culto em que aqui, Senhor, apresentamos a Ti com o nosso louvor, com a nossa adoração. Muito obrigado pelo ministério de adoração. Muito obrigado pela mensagem que ouvimos. Muito obrigado pelo momento missionário, pelo momento de oferta, por tudo que realizamos aqui nesta noite, para a glória do Teu nome. Agora despede Teus filhos em paz. Leva Teus filhos guardados, protegidos por Tua mão forte. Os que vão usar veículos, os que vão a pé, aqueles que vão de ônibus, que eles sejam guardados por Ti. Livra, Senhor, dos incidentes. Livra, Senhor, de todo mal. Dê vitória ao Teu povo. Eu declaro uma semana abençoada, uma semana cheia de graça e de virtude do Teu Espírito sobre cada família aqui representada. Oramos agradecido a Ti, no nome poderoso de Jesus. Amém. Estenda a tua mão, por favor. Que o amor de Deus Pai, a graça salvadora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo sobre todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Diga comigo.